eu acho que a tese está mais do que comprovada, né? Aliás, o colega André Rocha fez um texto hoje, onde ele até se aprofunda no tema. Ele frisa até alguns aspectos importantes, né? Outros clubes também têm dificuldade, né, de manter o pique da remada numa temporada seguinte. O caso do Palmeiras de 2021, depois de ganhar em 2020 a Copa do Brasil, a Libertadores, o Atlético em 2022, depois de ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro em 2021. Então, isso acontece também com outros clubes, a queda de rendimento. No caso do Flamengo, o que chama atenção é as diferenças de comportamento. Contra o América, um comportamento indolente até. 4 dias depois, um time muito mais concentrado, um time muito mais competitivo, um time que competiu de verdade. Quando eu falo escolha de jogos, né, não é apenas pelo campeonato. São jogos que desafiam mais. E não é que os jogadores se reúnam para discutir, hoje vamos jogar ou não vamos jogar. É uma coisa muito de cada um. O cara entra em campo meio relaxado. E aí é preciso realmente ter uma cobrança maior. Nunca se sabe como o Flamengo vai se comportar. O próximo jogo contra o Atlético, até pela proximidade dos jogos dos dois times na Libertadores, talvez até times com reservas, a gente não sabe exatamente como vai ser, como serão as escalações amanhã. Mas o que é curioso é o seguinte: quando o Flamengo consegue esse tipo de desempenho, ou apresenta o futebol que apresentou contra o Grêmio, volta a chamar a atenção o potencial do clube, e fica mais bizarro ver como esses mesmo grupo de jogadores consegue jogar tão mal contra Nublense, Alcas, Maringá, Red Bull Bragantino, América Mineiro, por exemplo, né? E final do Carioca contra o Fluminense. Um grande adversário, é verdade, mas a atuação foi patética. Com técnicos diferentes, né? Com o técnico o Vitor Pereira, com o Mário Jorge, que foi interino, com o São Paulo, com qualquer técnico. Então você vê que o problema não passa pelo treinador, é o comportamento mesmo dos jogadores. E isso só vai mudar quando, de fato, o clube tiver uma cobrança severa, como teve com o Jorge Jesus ali, e como fazem os técnicos de times da Europa, que brigam sempre pelos títulos nacionais e que cobram o tempo todo a cada rodada. Há um relaxamento, óbvio, isso está bem claro, embora os jogadores não admitam. Então o Thiago Maia deu entrevista, não tem isso, é evidente, alguém espera que o cara vai... Não, realmente a gente dá uma relaxada. Mas o Sampaoli admitiu isso, ele foi perguntado, assim, meio nas entrelinhas, mas admitiu. Ele foi perguntado depois do jogo de quarta-feira, a respeito do Flamengo ser um time copeiro, né? E aí ele respondeu, realmente, eles gostam, eles jogam bem esse tipo de jogo, né? O time se aplica mais e tudo, o comportamento é outro, tal, outras palavras, aquele dialeto dele, foi mais ou menos o que ele respondeu. Porque existe, é uma constatação, não é uma opinião. É só olhar para os jogos, gente. É só olhar para os jogos. Agora, está na hora de mudar. Não adianta ter grana, montar um grande elenco e ter esse comportamento que varia tanto de um jogo para outro, né? E que eleva ou diminui a capacidade competitiva da equipe. Agora, quarta-feira foi um vareio, mostrou também a distância que existe entre o Flamengo e o Grêmio, que até eu concordo um pouco com o que o Renato Gaúcho falou depois do jogo. O Grêmio está voltando da Série B, dificilmente teria hoje um elenco tão forte, mas o Grêmio fez investimentos, né? Contratou jogadores no exterior, não tão caros como esses do Flamengo, é verdade, óbvio, mas contratou jogadores de fora. O Grêmio investiu no Soares. O Grêmio não tem um time pobrezinho assim. O Grêmio também pode jogar mais do que jogou nessa partida. Poderia ter competido minimamente, o que, na verdade, não competiu, né? O Flamengo dominou completamente a partida. Mas ninguém sabe como vai ser amanhã contra o Atlético. Qual vai ser a do time? Como é que vai se comportar? Qual vai ser realmente competitivo? A gente não sabe. Isso é sempre um mistério. Não é um mistério completo, porque em jogos como esse de quarta-feira você já espera um desempenho melhor. E não é uma questão só da Copa ou do campeonato. É muito o perfil do adversário, do jogo, o cenário, o ambiente. Tudo isso pesa um pouquinho. E nem Maracanã lotado motiva os caras. Sábado passado, contra o América, recorde de público do Campeonato Brasileiro desse ano, mais de 65 mil pessoas no estádio, e o time jogou com o freio de mão puxado e quase perdeu, até merecia ter sido derrotado pelo América, né?